guys! Eu sou a teacher Cristiane Mourão e eu vou descomplicar a língua inglesa para vocês. E o assunto da aula de hoje é o seguinte, let's go! É o Simple Present, Affirmative Form, com vocabulário de rotina, right? Então, na aula de hoje, vocês aprenderão a falar frases no presente, certo? Mas antes de eu entrar nesse assunto do Simple Present, vocês precisam de vocabulário, né? Como é que vocês vão falar se vocês não sabem verbos, se vocês não sabem algumas palavras? Então, eu vou iniciar aqui com a definição de verbos, né? Para quem não lembra, pay attention. Aqui. Então, verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz, tá? Então, pode indicar vários processos, os verbos, tá bom, pessoal? Então, pode ser ação, tá? Então, vocês vão ver comigo exemplos de verbos que vocês poderão utilizar em orações, right? E os verbos que eu separei para vocês são verbos de rotina. Mas o que seria mesmo verbos? Então, é verbo, como vocês podem ver aqui a definição, né? É ele que vai indicar o que nós estamos fazendo, tá bom? Então, por exemplo, eu estou trabalhando agora, né? Estou falando, estou conversando. Então, conversar é o verbo, falar é o verbo, certo? E vamos conhecer agora os verbos de rotina. Let's go! Vamos para o primeiro verbo, que é o seguinte. Aqui, vamos lá, pode passar. Aqui. Eu tenho o verbo ir para a escola, tá? Ir para a escola. Aqui, eu tenho um complemento. O verbo ir sozinho é o verbo go, tá? Agora, como é com verbos de rotina, para que você possa falar sobre o seu dia a dia, né? Então, rotina é quando você pode relatar sobre o que você faz no seu dia a dia. Então, tenho certeza que vocês fazem muitas coisas, eu faço muitas coisas, mas uma das coisas que vocês fazem bastante, né, é ir para a escola. Então, o verbo de rotina, são coisas que a gente faz quase todos os dias, certo? Então, tem outros verbos que nós utilizamos não sempre, né? Tem coisas que a gente faz sempre, outras não, certo? Mas esses aqui são específicos para que vocês possam relatar, falar sobre o que vocês fazem no dia a dia de vocês. Então, aqui, ó, ir para a escola em inglês é go to school, go to school. Pode falar go to school? Pode, não tem problema, mas quer falar igual nativo, então fala em go to school, que é ir para a escola, ok? Next. O próximo é o trabalhar, go to work. Pode ser go to work, sem problema nenhum, tá? Então, mas os nativos falam go to work. É ir trabalhar, ir para o trabalho, trabalhar, dá no mesmo, right? Então, aqui é mais um verbo de rotina. Next. Aqui eu tenho go to bed, que é dormir, ir para a cama. Também é uma atividade rotineira, tá? Então, go to bed. Vocês viram que eu utilizei aqui o go com algumas palavras para indicar algumas ações rotineiras, tá? O verbo go é o verbo ir, e aí você complementa com a ação que você vai realizar. Então, go to work, é ir trabalhar, go to school, ir para a escola, e go to bed, dormir, ir para a cama, ok? Mais outro verbo de rotina. Eu tenho aqui o seguinte, have breakfast. Então, have breakfast. Tomar café da manhã. Então, quando eu quero dizer que eu tomo café da manhã todos os dias, eu vou usar o verbo have breakfast, ok? Nada de have, aí esse E aí é mudo, não vai falar have, ok? Então, é have breakfast, bem lindo. Next. Almoçar também é uma atividade rotineira, é um verbo, indica uma ação. E have lunch, almoçar, right? Eu estou usando aqui o verbo have, que vocês estão vendo, ele sempre significa ter, né? Indica posses, mas na língua inglesa, gente, às vezes um verbo, ele é aplicado de várias maneiras diferentes, e um deles é o have, que ele vem no sentido de você fazer refeições, right? Next. Eu tenho agora o have dinner, que é jantar.
Have dinner, have dinner. Mais uma ação rotineira. O que eu estou demonstrando aqui para vocês, esse vocabulário, são ações que eu tenho certeza que vocês realizam no dia a dia de vocês, certo? Então vai ser bem útil. Next, é o verbo take a shower. Take a shower, tá? Take a shower é tomar banho, right? Take a shower, take a shower. Next, eu tenho o verbo wake up, wake up, wake up. Aqui que é o verbo acordar, wake up, certo? Então todo mundo acordou cedinho hoje para a aula. Então I wake up early, se eu quiser fazer uma oração, certo? Vocês agora têm vocabulário aqui para formar orações. O vocabulário é de rotina, que são aquelas ações que nós praticamos todos os dias, ok? Então, agora vocês vão aprender a formar orações e a coisa mais fácil do mundo. Vejam comigo. Vocês utilizarão a forma afirmativa. A forma afirmativa é quando eu estou afirmando, né? Estou afirmando, dizendo que sim, né? Que estou fazendo aquela atividade, tá? Na forma afirmativa, utilizaremos o sujeito, né? Que no caso eu tenho I. Eu estou relatando aqui um pouquinho da minha rotina, digamos assim, né? E eu vou usar os verbos de rotina, porque eu estou falando do que eu faço no meu dia a dia. Então, aqui no começo eu tenho I wake up at 6:20, tá? I wake up at 6:20. Observem que a oração, ela é como se fosse, eu estivesse falando mesmo na mesma sequência da língua portuguesa, então é bem fácil, porque em algumas situações a gente troca adjetivo, e troca verbo, e coloca auxiliar. Aqui não, é bem fácil, tá? Eu vou usar o sujeito, que é o I, pode ser o you, que é você, pode ser they, que é eles, pode ser nome de pessoas aqui no plural, tá? Pode ser o sujeito que vocês quiserem colocar, mas não pode ser terceira pessoa, que é o que eu vou comentar daqui a pouco, tá? Então, I wake up at 6:20. Eu acordo às 6:20. I take a shower. Eu tomo banho. I have breakfast at 7:30. Então, eu tomo café da manhã às 7:30. I have lunch at 12:30. Eu almoço às 12:30. I go to school 5 times a week. Então, eu vou para a escola 5 vezes por semana, ou de segunda a sexta, poderia ser também, right? Forma afirmativa bem simples, ficou bem fácil de compreender, né? Precisa mesmo de vocabulário, tá, gente? Para tudo, na verdade, né? Então, para falar no presente, no passado, no futuro, no present perfect, vocês precisam de verbos. Então, vão adquirindo, vão aprendendo, tenham lista de verbos, ouçam músicas, assistam séries, vão adquirindo aí vocabulário, right? E lembra o que eu falei para vocês, que vocês poderiam utilizar qualquer sujeito ali, com exceção da terceira pessoa? Vamos aqui ver a terceira pessoa, então. A terceira pessoa, gente, na língua inglesa, tem essa questão da terceira pessoa no singular. Fiquem atentos, não pode ser qualquer terceira pessoa, não. Tem que ser do singular, tá bom? Então, na forma afirmativa, quando ocorrer o uso de he, she, it. Então, ele, ela, ele ou ela para o que não é pessoa. Mas eu estou falando aqui sempre de singular, tá bom? Uma única pessoa. O que vai acontecer quando ocorrer he, she, it no simple present affirmative form? Somente na forma afirmativa. Negativa, interrogativa, não vai acontecer isso que vocês vão ver agora. Let's go. Então, eu tenho aqui o verbo like. Like é o verbo gostar. Na língua inglesa eu não digo he like, she like, it like. Tá errado, tá bom? Então, não falem assim, please. Vamos ver como é que fala. É assim. He likes, she likes, it likes. O que aconteceu? Aqui foi plural? Modificou o verbo? Por que modifiquei? Isso não é plural. Isso é flexão verbal. Lembra no começo da aula que eu falei
que o verbo ele se flexiona, né? Então, seria como na língua portuguesa assim, e muito mais fácil, gente, acreditem. Se eu digo bem assim, eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, nós gostais, eles gostam. Olha quantas modificações o verbo sofreu na língua portuguesa. Em inglês, não. Só vai acontecer com he, she, it, e você vai acrescentar o S ao verbo. Não é para colocar S lá no he, no she, no it, não inventem. O S, que é um sufixo, ele virá com o verbo estar flexionando. Quer dizer que ele gosta, ela gosta, e ali, no caso, o que não é pessoa, gosta também. Right? Vamos completar aqui a oração, porque essa frase está bem completa. Então, eu digo, he likes novels, she likes novels, ele likes novels. Novels são romances, ok? Right? Então, terceira pessoa, apareceu terceira pessoa? He, she, it. Terceira pessoa singular, eu já sei que eu vou modificar o meu verbo. Com o quê? Com a letra S no meu verbo, que é um sufixo. E, pessoal, não tem a ver com plural, não se atrapalhem aí, right? A maioria dos verbos vai receber somente a letra S. Aí tem as exceções, né? Vamos para as exceções, sempre tem, gente. Sempre tem aquelas exceções, mas eles não são a maioria. Essa é a boa notícia, tá bom? A maioria é só acrescentar a letra S. Os demais, que não são muitos, vai acontecer o seguinte. Por exemplo, eu quero que vocês prestem atenção nas terminações desses verbos aqui, ó. Nas terminações, ó. Eu tenho o verbo mess. O verbo go, watch, wash e mix, tá? São verbos com certas terminações. Por exemplo, o verbo miss, que é sentir falta, ele termina em SS, eu sou S. O go, você já conhece o verbo go, que é o verbo ir, termina em O. Watch, em CH. Wash, SH. E mix, em X. Por que eu marquei essas palavras? Porque quando o meu verbo terminar, né, se tiver essas terminações aqui, o que vai acontecer? Vejam comigo, pay attention. Eu não vou acrescentar mais um S, tá bom? Imagina, o miss ali, que é sentir falta ou perder, tipo perder o ônibus, a gente fala miss. 3 S's, meio estranho, né? Então, tem essa terminação de ES, e aí, gente, se o verbo termina em SS, O, CH, SH e X, eu não vou acrescentar apenas a letra S, tá bom? Eu vou acrescentar o ES, o sufixo ES, right? Então ficará he misses, she goes, he watches, she watches, he mixes. Terceira pessoa, tá? Não esqueça que eu estou falando aqui de terceira pessoa. Eu posso dizer, teacher, I misses? Não pode, tá? Não pode, não está correto. É somente para he, she, it. Somente com esses verbos que eu vou acrescentar aqui, ó, o ES com essas terminações e também, se o verbo for simples, não tiver essas terminações, apenas o S. Vejam comigo os exemplos. Aqui, ó. O Sammy, esse personagem que vocês estão vendo aí, washes his father's car. Ok? Então, o Sammy lava o carro do pai dele. Ok? He washes his father's car. He washes his father's car quer dizer que ele lava o carro do pai dele. O que eu quero mostrar para vocês aqui, gente? Que eu posso usar o nome próprio na frase, tá? Sammy. Não é uma única pessoa? Não é ele? Então, eu vou mexer o verbo, eu vou flexionar, eu vou conjugar o verbo. E ali embaixo, he washes é a mesma frase, só que eu não quero dizer o nome dele mais. Eu coloquei aqui no lugar do Sammy, eu coloquei he, que é ele, right? Então, a terceira pessoa funciona assim. E ainda mais uma exceção aqui, tá bom? Que também não é muita coisa, não tem muitos verbos com isso, assim com essa terminação, mas vocês precisam prestar atenção aqui, ó. Observe o que acontece aos verbos terminados em Y. Por exemplo, study, que é estudar, cry, chorar, try, tentar, experimentar, provar.
Mas é assim, gente, esses verbos precisam vir acompanhados de uma consoante, tá? Porque tem outras situações que eu vou falar para vocês. Vejam comigo. Ó, eu tenho study, cry e try. Então, study, estudar, cry, chorar. O try é provar, experimentar, tentar, right? Quando ocorrer a terceira pessoa, third person, tá? Só quando for he, she, it. Reforçando aqui para vocês. Só vai acontecer essa mudança no verbo se for he, she, it. Ele, ela, ou ele ou ela, que não seja pessoa. Aqui eu tenho study e antes do Y eu tenho o quê? Uma consoante. Cry eu tenho o Y mais uma consoante que vem antes dele. O try também. O que acontece mesmo quando ocorre isso? Vejam comigo. Eu vou eliminar ali a letra Y, tá? E no lugar da letra Y eu vou colocar o I, tá? Então fica studies, cries e tries. Quando mesmo que vai acontecer isso? Quando tiver ocorrer a terceira pessoa, que é he, she, it, right? E se o verbo vier, o Y tiver uma consoante antes, tá bom? Se for play, por exemplo, não precisa, tá? Tirar ali o Y. Vejam os exemplos aqui. Então, Victoria cries when she watches sad movies. Então, a Vitória chora quando ela assiste filmes tristes, né, gente? Vocês choram? Aqui, ó. Eu não quero usar o nome dela, essa personagem ali, tá? Eu vou usar o she no lugar do Victoria, ok? Agora, vamos para a nossa DLI. Vocês vão fazer a conjugação dos verbos, tá, gente? Lembrando que somente com he e she a gente muda o verbo, right? Compartilhem as respostas de vocês no chat, eu estou acompanhando. Daqui a pouquinho eu volto para a correção.
Agora eu vou ler aqui as respostas de vocês. Compartilhem, tá? Porque é um feedback para eu saber se vocês compreenderam, right? Aqui tem o Kennedy. O que ele respondeu? Ele disse assim, they go to school on Saturdays. O Kennedy também escreveu o seguinte, ele postou o seguinte. Vamos lá, diretor. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. She listens to music, very good. Conjugou aí o verbo corretamente, né? O he, she, it. Tem que flexionar o verbo, tem que modificar, né? Aqui, o Dirley. O Dirley disse o seguinte. Cadê o que o Dirley falou? Ele colocou goes, tá? Aqui, o Gabriel disse o seguinte. Gente, flexiona o verbo... Isso, muito bem, Gabriel, é isso mesmo, tá? Só pode flexionar o verbo quando for terceira pessoa, tá? Se for I, you, we, they, não precisa, só quando for he, she, it, right? Então, agora acompanhe comigo aqui. Aí tem a Cláudia, né? A Cláudia também, né? Tá comentando aqui sobre a flexão do verbo e eu vou corrigir aqui para vocês. Pay attention. Vejam que a observação com relação à flexão do verbo, que é a conjugação, que a gente chama também, só vai ocorrer quando tiver he, she, vamos lá, he, she e o it, tá? It, essa é a pronúncia dessa palavra, nada de it, ok? Então, he, she, it. Quando não ocorrer he, she, it, quer dizer que eu não vou precisar mexer no verbo. Ah, mas às vezes aparece o nome da pessoa, realmente, quando tiver o nome de um homem, um único homem, tá, gente? Não pode ser milhares. She e o it, uma única pessoa sempre no sujeito, aí você modifica o verbo, ok? Então, na letra A, eu tenho they. They, o verbo entre parênteses é o go, então eu vou acrescentar apenas go. They go to school on Saturdays. They go to school on Saturdays. Então, eles vão para a escola aos sábados, certo? Letter B, agora tem o she. O she é a terceira pessoa, que vocês já sabem. Quando ocorre terceira pessoa, o que eu vou fazer com o verbo mesmo, gente? Eu vou modificar, tá? O verbo em questão aqui é o listen. Listen. A letra T é muda, tá? Você não fala listen, não existe isso. Então é listen. Mas aqui é terceira pessoa, eu tenho she. Isso quer dizer que eu vou modificar o meu verbo. She listens to music. She listens to music. Então, ela escuta música. Next, we. We não é he, não é she, não é it. Então, o verbo não vai ser modificado. Have lunch. Have lunch, ok? Nada de have lunch, ok? Have lunch. Have lunch. At 12:10. Então, nós almoçamos às 12:10, right? Letter D é o verbo drive. Drive, que é o verbo dirigir. O que vai acontecer? Quando ocorrer terceira pessoa, eu utilizarei a conjugação do verbo. Acrescentarei a letra S. He drives a car. He drives a car. Então, ele dirige carro. He drives a car, quer dizer que ele dirige carro. E não que eu estou usando aqui, no caso, plurais, certo? É conjugação verbal. Quando ocorrer he, she, it. Por último, eu tenho o verbo watch. O sujeito é I, que sou eu. Então, I watch TV. I watch TV. Eu assisto TV. Por que eu não modifiquei aqui o verbo, já que acabou em CH, né? Que eu dei aquela regra para vocês. Porque não é terceira pessoa. Só aconteceria aqui o ES no go também, se ocorresse he, she, it no sujeito, certo? Então, gente, adorei estar aqui com vocês e a gente se vê em uma outra oportunidade. See ya! A sua aula continua no próximo vídeo.